Oi, pessoal! Sabe quando a gente fala alguma coisa, assim, no calor do momento, e depois pensa, de onde veio isso? Pois é, hoje, com base nas reflexões do Sheikh Rodrigo Rodrigues, a gente vai explorar uma metáfora incrível que talvez explique muita coisa. A ideia do nosso coração como se fosse um recipiente que a gente enche todos os dias. Essa é a grande pergunta, né? A gente fala, a gente age, às vezes por impulso, e só depois se dá conta. Mas essa ideia do coração como um recipiente pode trazer uma luz, uma resposta que é, na verdade, bem simples e direta. E o segredo está todo em olhar para o coração de um jeito diferente. Não só como o órgão que bombeia sangue, claro, mas como um lugar simbólico, um espaço que guarda cada pequena experiência que a gente vive. Pensa assim, cada um de nós tem um vaso interno. E tudo o que acontece à nossa volta, uma imagem que a gente vê, uma música que escuta, uma conversa que tem, nada disso simplesmente some. Tudo isso vai, pingando para dentro desse vaso, gota a gota, dia após dia. E olha só o que a fonte original diz, que resume tudo. A gente não está só assistindo a vida passar. Somos nós que, querendo ou não, escolhemos o que vai parar lá dentro desse nosso recipiente. Tá, legal. Se o coração é um recipiente, como é que as coisas entram? Quais são as portas de entrada? A resposta está em algo que a gente faz o tempo todo, muitas vezes sem nem se tocar. O processo não para nunca e acontece basicamente por dois canais, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Imagina que eles são como duas torneiras sempre abertas, sabe? Despejando o mundo aqui de fora para dentro da gente, moldando o que a gente é por dentro. E o mais impressionante é que isso não para. Pensa um pouco, o feed que a gente rola nas redes sociais, o noticiário na TV, as músicas que tocam, as conversas que a gente ouve no café, tudo, absolutamente tudo, está enchendo esse nosso recipiente a cada segundo. Certo. Mas e aí? O que acontece se a gente continuar enchendo esse recipiente sem parar? Bom, como qualquer copo ou vaso, ele tem um limite. E é justamente quando ele chega nesse limite que o verdadeiro resultado aparece. É isso. Simplesmente transborda. Chega uma hora que não cabe mais nada. E todo aquele conteúdo que foi acumulado começa a vazar, a transbordar para o mundo. Mas de que forma? Como é que isso se manifesta na prática? A resposta está nesse ditado que é de uma sabedoria imensa. Esse transbordamento não é algo que fica escondido. Ele sai literalmente pela nossa boca. O que a gente fala é a prova viva do que está lotando o nosso coração. Então, vamos conectar os pontos. Como é que aquilo que entra se transforma no que sai? Essa ligação é muito, mas muito mais direta do que a gente costuma pensar. É quase uma matemática. De um lado você tem as entradas, tudo que a gente absorve com os olhos e ouvidos. Do outro lado, as saídas, o que a gente fala e o que a gente faz. Não tem mistério. As saídas são um reflexo direto, um espelho das entradas. Ou seja, a qualidade do que a gente diz, o tom que a gente usa, a positividade ou negatividade das nossas palavras, nada disso vem do nada. É, na verdade, o excesso do que a gente acumulou lá dentro, agora vindo para fora. Nossas palavras basicamente denunciam o que a gente deixou entrar. E quando a gente entende essa mecânica, tudo muda de figura. A questão não é mais só tentar controlar a boca, mas sim algo que vem bem antes, bem mais fundo. O que isso significa para nós, então? A grande lição aqui é um convite para a gente ficar mais atento. Se o que a gente vê e ouve vai inevitavelmente se transformar no que a gente fala e faz, então escolher o que a gente consome se torna algo fundamental. É quase como fazer uma curadoria do nosso próprio mundo interior. E no fim, tudo se resume a essa pergunta que é muito poderosa. Não precisa de uma resposta imediata, mas algo para se levar e pensar. Se a gente parar para analisar nossas próprias palavras e atitudes, talvez a resposta esteja exatamente naquilo que temos escolhido ver e ouvir.